Fala galera, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, né, de correção dos exercícios do capítulo 2 da apostila de Geografia. Agora a gente está na questão número 3, tá? A questão começa com uma tabela, vou jogar aqui, né, para ficar mais fácil. Edições da Copa do Mundo de Futebol. Então você pode perceber a Copa do Mundo de Futebol de 1930, né, nós temos, né, uma sequência interessante. Olha só que bacana, ó, de 38 até 50 nós temos esse intervalo, é justamente o contexto da Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial que vai de 39 até 45, né, a gente consegue entender isso. Depois a sequência, né, das edições da Copa do Mundo de Futebol. O que você pode perceber? Que o futebol ele vai ganhando popularidade. Então você começa a perceber que times se fortalecem, times começam a ter torcidas, né, bem significativas, números de torcedores bem significativos, há um processo de internacionalização. Então esse esporte, né, ganhou feições internacionais, gosto internacional. Então você pode perceber que ele está presente em grande parte do globo e progressivamente até mesmo aquelas culturas não tão fortes passam, né, a ter, né, um crescimento, né, do futebol, né? Então virou de fato, né, um esporte de massa em termos planetários, tá bom? E ao mesmo tempo a gente pode relacionar isso à própria lógica capitalista. O esporte, né, de uma forma geral, vários esportes de uma forma geral, inclusive o futebol é um dos grandes exemplos, passou a ser uma mercadoria, né? Passou a ser o quê? Um grande investimento que busca-se o lucro. Certo? Então aqui nós temos a Copa do Mundo, o evento da Copa do Mundo é um evento que você tem a lógica, né, da globalização envolvida e ao mesmo tempo esse global versus o local. Como assim, Rômulo? Vamos pegar, por exemplo, a Copa do Mundo, né, do Brasil aqui em 2014, né? Então o local era o Brasil, certo? Mas ao mesmo tempo, né, esse local Brasil, ele era um aspecto global. Como assim? Seleções do mundo inteiro com jogadores, né, que jogam em times, né, espalhados, né, pelo mundo. Você pode perceber a grande primazia, né, de jogadores que disputam campeonatos, né, de grande aporte econômico, como vários campeonatos, né, na Europa. O espanhol, o italiano, o francês, né? Em segundo momento ali o português e tal, né? Alguns campeonatos do leste europeu, né? Crescendo muito, né? O esporte na Ásia, em porções da Ásia, com grande estímulo, né? Participação de grandes empresários, né? A Inglaterra também, eu esqueci de citar, na Europa. Então, né, a televisão do mundo inteiro, a publicidade do mundo inteiro, propaganda do mundo inteiro, uma instituição supranacional que é, né, a FIFA, né, sendo patrocinada. Você pega, por exemplo, a escolha da Copa do Mundo, os países, né, as cidades sedes, né, os patrocinadores, você não poder vender produtos que não seja dos patrocinadores naquele espaço, né, pré-determinado. Por exemplo, a escolha da Arena Manaus tem a ver com os patrocinadores da Zona Franca de Manaus. Olha só que loucura, né? Você criar campos de futebol, grandes estádios, grandes obras públicas com uma grana absurda, com endividamento absurdo, cara, para locais onde você não tem nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro. Então você tem uma infinidade de críticas, né? Então o legado da Copa do Mundo, o legado econômico, o legado de prejuízo, né, pode ser até tema inclusive de redação. Então trabalhem aí com os professores de redação para facilitar isso, certo? Vamos lá. A escolha de países que sediam a Copa de Futebol baseia-se em fatores variáveis, né? A partir de 2002, então quando a gente fala a partir de 2002, a gente está pegando aqui, ó. Olha só que interessante, certo? A gente está pegando aqui. Reparem, né, que até, né, que até a Copa de 90 você tinha países sul-americanos e países europeus como sede da Copa. Isso tem a ver com questão cultural, né, também a difusão primeiramente do esporte nesses locais, certo? Quando você chega aqui em 94, você já tem um grande destaque da globalização. Ó, os Estados Unidos, eles não têm esse histórico, né? Você não tem esse histórico de futebol. Então você já tem grandes investimentos nos Estados Unidos, grandes empresários investindo em clubes de futebol, né, nos Estados Unidos, e é um momento onde os Estados Unidos estavam bombando, né? É um contexto de fim da Guerra Fria, de fim da União Soviética em 91, né? Aquela lógica ainda dos Estados Unidos com uma forte supremacia, aquela supremacia teórica, publicitária, né, que o mundo está vivendo, que está vendo aquele período
de grande êxtase capitalista, tá? Observa-se na tabela a diversificação geográfica dos países sedes. Então você vai conseguir perceber isso, a diversificação geográfica. Como assim, Rômulo? A diversificação geográfica dos países sedes. Então você pega, ó, Ásia, né, com Japão e Coreia do Sul, certo? Você pega uma África do Sul, você pega o Brasil, olha a Rússia, olha a previsão aqui, ó, do Catar para 2022. Certo? O que esses países aqui têm em comum, inclusive a Alemanha, né? São grandes potências econômicas, grandes, né, potências nesse contexto de globalização, tá certo? A valorização, inclusive países emergentes, como eu citei para vocês, né? Como eu citei para vocês, você tem tanto países envolvidos como países emergentes. Lembre-se, né, que até 2014 a crise econômica no Brasil, a crise política econômica no Brasil veio justamente nesse contexto aí que antecede a Copa do Mundo, as manifestações no Brasil em 2013, né, com o avanço da crise de 2014, que culminou inclusive no polêmico processo de impeachment da Dilma, né, e todo o desenrolar político e social que se deu. Então, até então, internacionalmente, o Brasil estava, né, como um dos principais países emergentes, pelo menos ali até 2010, né, 2009, 2010, um cenário onde a crise econômica ainda não tinha chegado com força, né, aqui no território brasileiro. Em partes, né, de forma relativa, obviamente. Duas motivações para a escolha desses países sedes a partir de 2002 são explicadas em... Então, deixa eu pegar aqui a canetinha para facilitar um pouquinho a visualização de vocês. Então, ó, questões como essa eu sempre gosto de dividir, tá? Eu sempre gosto de fazer essa divisão aqui, ó. Primeiro vamos analisar a coluna. Valorização dos campeonatos esportivos? Acho que sim, né? Inclusive crescendo o número de participantes, o número de regiões. Inclusão de áreas periféricas, a gente pode perceber isso. Olha o Catar, por exemplo, olha a África do Sul, olha o Brasil, né? Mas o Brasil já tinha, né? Já foi sede da Copa do Mundo aqui, ó. Então, ó, 1950, diga de passagem, perdeu, né, a Copa do Mundo no Maracanã, na final, né, por Uruguai. Mas vamos lá. Então você tem aqui, ó, Catar, né, África do Sul, certo? Como áreas periféricas, beleza. Mundialização do esporte coletivo, também acho, né? O futebol vira cada vez mais aspecto da cultura mundializada, cada vez mais exemplo da globalização. O jogador, por exemplo, faz um gol, ele não pode mais tirar a camisa, porque no momento do gol a televisão tá mostrando, tá focando, certo? E o cara tira a camisa. Qual é o problema? Ele tira o patrocinador. Né? Olha só como que o próprio financiamento influencia nas regras do esporte, certo? Quebra da hegemonia europeia? Na verdade, não teve hegemonia europeia, né? Você pode perceber aqui, ó, sul-americano, europeu, sul-americano, europeu, certo? Sul-americano, e você não tem hegemonia, você pode perceber, então não tem hegemonia europeia. Então já eliminamos essa primeira AD nessa primeira parte. Vamos lá para a segunda parte, né? Apoio democrático à democratização política, a gente pode perceber que a relação não é essa. Olha, por exemplo, o Catar. Tá? Não é porque o Catar é um governo extremamente democrático, né? Certo? Ampliação do número de seleções participantes, eu posso falar disso? De fato, né, nós tivemos o aumento do número de seleções participantes, porque progressivamente esse campeonato foi ganhando mais gosto. Mas desde 30 até a última nós tivemos um aumento do número de seleções, mas a questão está pedindo a partir de 2002, né? Aí você fala, Rômulo, pô, eu não sei se aumentou o número de seleções. De fato, a questão deveria te dar, né, essa tabela. Então é para te dar mais dúvida aí, para te deixar na confusão, tá bom? Mas de 30 até, né, 2018, que a Copa foi a última Copa da Rússia, nós tivemos um aumento. Você pegar o número de seleções participantes, mais países participando, né? Maior expansão desse esporte, consequentemente maior número de participantes, protagonistas nesse processo. Então você tem, ó, ampliação das relações internacionais. Quando a gente falar ampliação das relações internacionais, eu quero que você guarde nova ordem mundial, multipolarização, né? Multipolaridade econômica, certo? Forte integração planetária, forte interdependência planetária, avança o processo de globalização. Então você relaciona isso. Então você tem aqui uma lógica multipolar sendo apresentada aqui, mesmo que de uma forma assim não tão explícita, né? Um pouco mais mascarada. Era isso que você tinha que entender. A mundialização, né, do esporte coletivo. Então, o avanço do processo, né, de integração mundial, de imposição de uma cultura muito forte, né, em termos ocidentais, capitalistas e, por que não, né, aquela lógica ocidental, capitalista e cristã, né,
bacana que a gente vai estudar no capítulo de globalização, e ao mesmo tempo aumento das relações internacionais, né? Globalização, nova ordem mundial, uma nova ordem mundial marcada pela multipolaridade, tá bom? Então nós temos aqui expansão econômica das áreas subdesenvolvidas, você pode até falar de Brasil, pode falar de Catar, então vamos deixar aqui o finalzinho da D como certa também, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado vocês, até a consequência aí dos vídeos. Grande abraço.